Boa tarde a todos os torcedores que estavam nos ouvindo agora pela rádio. Houve uma queda aqui de energia aqui na Grande Paracuru, na rádio Frequência Executiva e no grande portal no YouTube Esportes na Executiva, mas retornamos agora e quem faz ao vivo sempre acontece essas coisas. Mas retornando então ao grande comentário desse grande jogo, hoje à noite, diante do Ceará Sporting Clube, diante do Amazonas, do qual o Amazonas vem de um resultado espetacular diante do Santos, no qual venceu por 1-0. Então, eu acho que será um jogo difícil para o Ceará, mas que tem tudo para o Ceará ganhar, porque está dentro do seu domínio, conta com o apoio da sua torcida e que também vem de uma vitória espetacular por 3-0 lá no interior paulista diante do Novo Horizontino. Então, são dois times que vêm de vitória, são dois times que estão em ascensão e principalmente o Ceará, que está lá no meio da tabela, já está mais bem pontuado do que o Amazonas. O Amazonas obteve sua primeira vitória diante do Santos e o Ceará já vinha de 2 empates e a vitória, então com 5 pontos, o Amazonas somente pontuando com os 3 pontos pela espetacular vitória que obteve diante do Santos lá em seus domínios na capital Manauara. Então, pelo histórico, o Mancini deve repetir o 5-3-2, do qual ele venceu brilhantemente o Novo Horizontino. Ele deve contar com o goleiro Rista, o Matheus Felipe, o Jonathan e o David Ricardo. Aí vindo nas laterais ele tem o Rai Ramos e tem Matheus Bahia. E aí sim ele fecha com 5, usando os 5. Os 3 que eu falo que ele deve vir com os 3 é o De Luca, o Castilho, o Mugni. Aí abre parênteses, porque pode ser o Ailon, porque quem manda é o treinador Mancini. É apenas a minha opinião, pode ser Mugni ou Ailon. Um dos dois estão pronto e apto para entrar em campo de saída diante do Amazonas, hoje à noite na Arena Castelão, às 21 horas esse jogo, e logo em seguida no meio eu creio que ele vem, ele continua mesmo no meio, o De Lucas, o Cartilho, o Mugni ou o Ailo, e na frente é o Pulga e o Barceló. Eu creio que aí sim ele repetirá o 5-3-2, do qual ele venceu magnificamente em uma vitória espetacular lá no interior paulista. E também vem o treinador Adilson Batista, que também vem de uma espetacular vitória diante do Santos por 1-0 lá em seus domínios. Ele deve repetir o 4-3-3, não sei, mas acho que deve repetir. Ele deve contar com o Edilson Marden, que é um grande goleiro, fez grandes defesas, grandes intervenções diante do Santos, do qual eu tive o prazer de assistir esse belo espetáculo de futebol. Aí ele pode contar com o Patrick, o Aluírio, e o Diego Silva também. Ele vai contar com o Diego Silva e o Fabiano. Creio eu que esses 4 serão o cinturão defensivo ali para resguardar o grande goleiro, o Edson Marden. No meio ele deve trazer o Judô, o Guilherme Xavier e o Pará. Já na frente sim tem uma dúvida, porque ele pode trazer o William Barbio, o Sassá, o meu grande amigo J. Chaves já me informou ontem através da rádio Maracanã FM que o Sassá não acompanhou a delegação. Aí sim tem a minha dúvida, ele pode entrar com o jogo. E Matheus Sarafim. Então ele deve entrar mesmo no 4-3-3, do qual ele venceu o Santos por 1-0. O treinador Mancini, no momento, conta com um elenco reduzidíssimo, mas que agora, na próxima janela, já a própria diretoria do Ceará já trabalha para grandes contratações. Creio eu que aí sim poderá
ser, com essa vitória de hoje, poderá ser a grande arrancada diante do Amazonas rumo à Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Vai ficando de bom tamanho para o Ceará vencendo, creio eu que dependendo de alguns resultados, o Ceará deve subir mais ainda na ponta da tabela, já que alguns já ficaram pelo meio no início da rodada que começou ontem. Então, fica o ouvinte, o nosso ouvinte que liga perguntando, tem novas contratações? Sim, as informações é que nessa próxima janela, aí sim já há abertura para que o Ceará traga novas contratações. Então o jogo está mais ou menos nessa tônica para hoje à noite, onde as bolsas de aposta dizem que o Ceará vence e não com facilidade, mas que o Ceará vence com um jogo dificílimo, mas vence sim. Então aí é por conta das bolsas de aposta, eu não gosto muito nem de tocar nesse assunto, mas é o que agora está em moda e a gente está acompanhando para ver como é que fica mais ou menos por aí esse jogo, esse embate do Ceará hoje à noite diante do Amazonas, que é um time dificílimo para se enfrentar, porque vem de uma vitória espetacular diante do Santos, do qual, como eu já falei, tive a oportunidade de assistir. E o grande jogo de hoje à noite, o jogo agora, essa rodada da Sul-Americana, que também começou ontem com a espetacular vitória do Corinthians, fica por conta hoje do grande jogo Boca Juniors e Fortaleza Boca Juniors, lá na La Bombonera, lá na Argentina, que é a arena muito acanhada, uma arena que não se modernizou, mas que é onde o Boca leva seus grandes embates, onde a torcida fica muito próximo dos atletas, onde a torcida é realmente ali, ela é o 13º atleta em campo, ali a torcida do Boca Juniors, e o Boca Juniors quer a todo custo vingar-se da grande derrota que nunca tinha havido perdido por 4-0 para 4-2 para nenhum time brasileiro, e o Fortaleza sim aplicou esta goleada em cima do Boca Juniors, fazendo 4-2 aqui na Arena Castelão. Então, creio que o treinador Vojvoda pode contar também, creio que ele não vai entrar com o esquema 4-2-3-1, eu acho que não, porque fica muito difícil para enfrentar o Boca dessa forma, mas que ele pode entrar com o esquema no 4-4-2, fechando o cinturão defensivo com 4, fechando o meio com 4 e 2 na frente. Aí sim, arriscando um contra-ataque, gol de contra-ataque, onde o Fortaleza é muito rápido nos seus contra-ataques. Aí sim, creio eu que poderá trazer a grande vitória e já passar para a fase seguinte. A minha opinião é que os dois clubes, sim, são eles dois, os dois grandes classificados dessa chave, porque são quem apresenta os melhores resultados, quem apresenta melhores times, mais compacto, são os dois então que devem passar adiante para as oitavas de finais da Sul-Americana de 2024. Creio eu que vai ficar mais ou menos por aí, aonde o Fortaleza tem que se defender, fechando também no meio. Então não sei, aí a opinião é do treinador Vojvoda, que ele levou, que ele pode levar e entrar em campo de saída com o João Ricardo, o Tinga, o Kusevich, o Tite e o Felipe Jonathan, fechando os 4, como ele entrou no jogo passado com o Hércules e o Matheus Rossetto, ali no meio. Então eu creio que ele deve entrar com o Pikachu, ou um Pikachu, o Hércules e o Matheus Rossetto, trazendo o Pikachu, e o Pochettino, Breno, Kaiser. Eu não sei se ele vai poder contar com o Marinho, já que o Marinho saiu do último jogo em estado muito abalado diante do Botafogo. Então não suportou as vaias. O Marinho até agora não disse a que veio, é um excelente atleta, mas até agora, infelizmente, não disse a que veio
fazer o que aqui dentro do Tricolor de Aço com salários altíssimos, uma contratação onde eu não concordei. O Marinho já tem aí os seus 35 anos e uma contratação muito cara e com salários altíssimos para não render até agora o que de fato não rendeu. Então era esperado mais do Marinho, saiu muito abalado do jogo diante do Botafogo, mas o treinador Vojvoda deu uma entrevista que disse que acreditava muito no potencial do Marinho. Deve contar com o Marinho lá pelo banco de reserva, talvez não de saída. Então, torcedor amigo, aqui se encerra a grande resenha esportiva do Jogada Certa, que agora, com meio-dia, meio-dia e 23 minutos, geralmente a gente começa meio-dia e encerra meio-dia e 15, mas teve um problema aqui com a força, com a energia. Então é normal, nós trabalhamos ao vivo, aqui não há nada gravado, então o que se deve fazer é isso mesmo. Torcida amiga, carinhosamente, boa tarde e fiquem na grande rádio, na frequência executiva com os grandes musicais da tarde, que só a turma da rádio Frequência Executiva sabe preparar para todos vocês, queridos ouvintes. Um abraço.